Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu irei atender pedidos dos inscritos. Já fazia um certo tempo que eu não trazia este tipo de conteúdo aqui, né? Inclusive tem alguns aí na fila das sugestões, doido. E o nosso amigo inscrito Nilvan sugeriu um vídeo sobre as ações da Marco Polo, Pomo 3, Pomo 4, a empresa dos busão, doido, que nos últimos meses vem chamando a atenção por conta do dividendo, né? Se você frisar no yield atual, você vai ver que ele está ultrapassando os 20%, doido. É bastante coisa, né? Porém, há quem olhe para as ações da Marco Polo e pense o seguinte: esse negócio parece um caranguejo, só sabe andar de lado, né? Vamos entender se é isso mesmo, né? Pois estamos falando de uma empresa cíclica, né? E a Marco Polo, ela chama de fato a atenção pela sua solidez, né? Uma empresa muito bem fundamentada, porém não é aquela ação explosiva para você ficar aí lucrando vezes e vezes em cima dela. Mas vamos entender se vale a pena investir agora nas ações da Marco Polo e se de fato é verdade essa tal da lateralização das ações da Marco Polo. Mas antes, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, doido. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora entender as ações da Marco Polo, doido. Pomo 3 e Pomo 4. Antes de tudo, eu queria agradecer ao nosso amigo inscrito Nilvan pela sugestão do vídeo e por estar sempre aqui acompanhando os conteúdos do canal. Bom, vamos lá. Quem é a Marco Polo? A Marco Polo é a empresa dos busão, né? Uma empresa que surgiu lá na década de 40 como apenas uma oficina de peças para veículos, né? E depois os caras acabaram ali construindo a primeira carroceria de ônibus e se especializaram nisso daí, né? De lá para cá eles foram evoluindo e expandiram os seus negócios para a América Latina. Eles já possuem negócios, né? Fábricas na América do Sul, na América do Norte, na Ásia e também na África. Doido. Os caras exportam aí as suas carrocerias e os seus demais produtos para mais de 100 países. E além de toda essa operação gigantesca, a Marco Polo possui o seu próprio banco de financiamento, né, que é o Banco Moneo, né? Agora vamos entender um pouco sobre a empresa, né? A Marco Polo é uma empresa, como eu citei no início, muito bem fundamentada, né, com indicadores excelentes, né, margens positivíssimas, um ROI próximo de 30%, dívida controlada, é uma empresa muito lucrativa, né? E paga dividendo de maneira recorrente. Agora falando da performance das ações da Marco Polo, muita gente olha e fala o seguinte: é uma ação que lateraliza muito, né? Ultimamente tem oscilado numa faixa de preço entre 5 e 6 reais e uma quirela, né? Por que não rompe esse patamar de cotação, já que é uma empresa muito bem fundamentada e com excelentes indicadores? Bom, quando você vai analisar uma empresa para investir, você não pode focar apenas na performance das ações, né? O foco na performance das ações é apenas para você ter o time de entrada. Você precisa analisar de fato a empresa, estudar a empresa, destrinchar ela, tá? Porque quem analisa apenas performance das ações é trade, doido. Aí você já precisa fazer uma análise gráfica para saber o melhor ponto de entrada e o melhor ponto de saída, tá? Tanto é que, se você pegar o gráfico do último ano, né, ou seja, dos últimos 12 meses, você vai ver que existem uma certa lateralização sim, mas mesmo assim foi uma ação que se valorizou quase 30% nos últimos 12 meses. Agora, se você pega, né, uma análise da performance das ações de um período mais longo, por exemplo, um período de 5 anos, você vai ver que foi uma ação que entregou mais de 4 vezes de valorização, doido. Valorizou mais de 400%. Porém, retorno passado não garante retorno futuro. E aqui precisamos olhar de fato para a empresa para entender se essa valorização ela vai continuar ou se para por aqui, doido. Visto que as ações da Marco Polo nunca chegaram, né, pelo menos nesse período de 5 anos, a romper o patamar de 8, 9 reais, tá? Mas por que as ações da Marco Polo não disparam de vez, né? Bom, existem aqui 3 principais fatores. E o primeiro deles são as expectativas
de crescimento estrutural moderadas, né? O mercado olha para a Marco Polo e não enxerga ela crescendo de maneira exponencial. E o segundo fator é o fato da empresa estar inserida dentro de um setor cíclico, né? O setor de ônibus depende, né, da renovação constante das frotas e também de um cenário econômico pujante. E atualmente não estamos nesse cenário econômico pujante e o mercado também não vislumbra um cenário pujante para esse setor, né, de frota de ônibus, né, de renovação da frota de ônibus no futuro também. Não tão próximo assim, tá? E o terceiro fator é o fato de o mercado não precificar apenas dividendos, margens, ROI. O mercado ele precifica muito mais perspectivas futuras, tá? Então, quando você está investindo em uma ação, a precificação dela hoje é o que o mercado está imaginando que vai acontecer lá na frente, seja de bom ou seja de ruim, tá? Então, a Marco Polo, por ser uma empresa cíclica e ser de um setor, de certa forma ali, com crescimento limitado, ela também limita o mercado a precificar a sua ação em patamares mais elevados. Mas por que o dividend yield atual da Marco Polo está acima de 20%? Isso vai continuar? Tende a continuar? Não, não tende a continuar. O dividendo atual da Marco Polo, ele está contemplando pagamentos específicos nos períodos recentes. Praticamente todas as empresas pagadoras de dividendos, elas anteciparam os pagamentos dos dividendos agora de 2026 por conta da reforma tributária, tá? Então tem empresa aí com yield atual acima até de 30%, 40%. Muito cuidado com isso aí, para você não investir apenas frisando no dividendo e depois, quando vier a realidade, você ficar decepcionado, tá? Os dividendos recorrentes na Marco Polo, eles estão ali girando em torno de 6 a 8%, que também não é um dividendo ruim, tá? E a empresa também paga de maneira recorrente. Agora, como nem tudo são flores, vamos falar dos riscos de investir agora nas ações da Marco Polo, tá? E existem 3 riscos específicos nas ações da Marco Polo, caso você queira investir nelas agora, tá? O primeiro deles é a ciclicidade do setor. Quando estamos falando de um setor cíclico, estamos dizendo o seguinte: em alguns momentos o setor vai estar aquecido, em outros momentos não. Como eu falei da performance das ações dos últimos 5 anos, quem pegou as ações da Marco Polo, por exemplo, em 2021, 2022 e segurou até agora, multiplicou por mais de 4 vezes o patrimônio. Por quê? As ações estavam naquele momento no final de ciclo, por isso que as ações andaram tudo isso, porque a empresa também melhorou os seus resultados de lá para cá. Mas não estamos ainda no final também de ciclo. O ciclo ainda é considerado ruim para o setor, que a Marco Polo está inserida. Isso significa que as ações podem andar mais? Sim, podem andar mais, mas não existe garantia nenhuma que isso vá acontecer. De repente o setor continue andando da forma que está, com uma troca, com uma reforma moderada da frota de ônibus, o que não é nenhum gatilho para fazer as ações subirem de maneira exponencial. Outro fator de risco é a pressão de custos, e a concorrência internacional. Estamos atualmente, com a taxa básica de juros altíssima, o que pressiona tanto a dívida da empresa, quanto também pressiona os custos gerais da companhia, O carrego da dívida fica mais caro e também os custos, operacionais, eles também ficam maiores também. E a concorrência do setor como um todo, ela também é um risco que você precisa ficar atento, Apesar da empresa exportar para mais de 100 países, a concorrência nesse setor ela é muito grande. E um terceiro fator de risco é a própria performance operacional da companhia, que pode oscilar de acordo com o cenário econômico, Estamos aí vendo a bolsa de valores bombando, doido. Muita gente, confunde isso com a performance econômica, com o desempenho econômico, quando uma coisa não tem muito a ver com a outra, tá? A performance das ações, elas estão mais atreladas, ao que o mercado está enxergando, projetando para as empresas, não especificamente para o desempenho econômico do país, para o desempenho do PIB, do país. E agora, vale a pena investir nas ações da Marco Polo agora? Bom, pode fazer sentido para quem busca renda recorrente, porém aceita oscilações de ciclos, porque estamos falando de uma empresa cíclica. É a mesma coisa de você investir nas ações da Vale, nas ações da Ferbasa, nas ações da Klabin, da Suzano.
todas essas são empresas cíclicas. Em alguns momentos, né, o setor vai estar pulsando, né, pujante, em outros momentos não. Então, você vai ver as ações, né, patinando em alguns momentos e em outros não. Agora, se você procura crescimento exponencial, né, é uma ação que não faz muito sentido para você colocar na sua carteira, porque ela vai estar sempre oscilando nessa faixa de preço. Mas o importante é você olhar, né, e entender os fundamentos da empresa. E vemos que é uma empresa muito bem administrada, com excelentes fundamentos, uma empresa que mantém margens positivas, não tem risco de dívida, né? Tem uma dívida muito bem controlada, ou seja, não é uma ação que vai te dar grandes sustos. Porém, você pode passar um bom período com ela na carteira sem uma valorização, né? Sem uma performance da ação no campo positivo, né, ou muito positivo. Em alguns momentos você vai estar com ela na sua carteira até no negativo, mas se a empresa se manter, né, com os fundamentos que tem atualmente, você vai continuar recebendo, né, os seus dividendos e aguardar aí as ações voltarem a uma performance mais positiva, tá bom? Conclusão: as ações da Marco Polo, Pomo 3 e Pomo 4 são vistas como ação de uma empresa de valor, pois a empresa é muito bem gerida. Uma empresa que entrega receita sempre no campo positivo, uma empresa que entrega lucratividade, uma empresa que tem margens, como eu já citei, positivas, né? Um ROI próximo de 30%, mas uma empresa com crescimento limitado, tá? Então, é essa análise que você precisa fazer. Se você busca uma renda recorrente e aceita oscilação de ciclos, pode fazer sentido para você. Agora, se você busca crescimento exponencial, tem outras ações aí de outras empresas, né, com maior potencial de crescimento, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!